Fala, meu povo lindo aqui do Instagram. Hoje nós estamos fazendo um conteúdo diferente. É isso mesmo. Nós viemos aqui todas as vezes falar sobre corte, falar sobre a barbearia lá no modo geral, e hoje nós vamos falar um pouquinho e apresentar quem saiu do Brasil e deu certo aqui em New Jersey. Hoje nós vamos conversar com um grande empreendedor da área da barbearia aqui, um cara que conquistou New Jersey, já tem várias unidades abertas, e hoje nós vamos bater um papo com ele, saber o porquê deu certo, como deu certo e o que ele fez para construir um legado aqui em New Jersey. Nós chegamos aqui na casa dele, eu já liguei para ele, falei que eu tava chegando e agora nós vamos bater lá. Vem comigo, bora. Ah, garoto! Diegão! Grande Madan! Madan, hoje eu vim bater um papo contigo aí, mostrar pra galera aí, dar um salve pra galera ali. Fala, meu povo! Quero mostrar pra eles quem saiu do Brasil e realmente deu certo aqui, sem passar em cima de ninguém, sem precisar usar as pessoas como escada e construir um império na cidade onde você tá. E o império que eu falo não é sobre dinheiro, viu, Madan? Porque tem muita gente que acha que império significa dinheiro, significa status. Não, é sobre construir um legado, construir onde você passar, as pessoas falar, cara, ali vai um cara do bem, um cara família, um cara que construiu algo. Eu queria bater um papo, falar pro pessoal aí como que foi isso. Bora? Agora! Topa ou não? Tamo junto agora, meu Então mano. bora. Madanzão, vamos sentar aqui pra trocar uma ideia? Bora, mano. Madanzão, a pergunta que não quer calar, meu amigo. Quanto tempo você tá aqui na América aqui? Diegão, eu cheguei aqui em abril de 2004, mano. 21 anos já nessa terra aqui. 21 anos. 21 anos, mano. De muita coisa que aconteceu. Meu Deus. Nem muita elas, nem coisa. só sorriso, né? Teve muita coisa também que tentou fazer com que você desistisse, tenho certeza disso. Essa palavra é uma palavra que eu escutava muito, sabe? Tipo assim, desiste, mano. A construção é o lugar, aqui que você vai dar certo. Não desmerecendo a construção, entendeu? Sim. Mas só que assim, as pessoas sempre me falavam pra desistir daquilo que eu tinha, meu sonho, meu objetivo, que era a barbearia. Eu cresci na barbearia, né, desde os 12 anos de idade. Então desistir era o que o povo sempre falava, mas eu nunca desisti, mano. Amém. Eu sei que já vai fazer parte de uma das perguntas que eu vou fazer, mas você cresceu numa família da profissional da beleza, né, Madan? Sim, pô, meu irmão, ele começou, o Jaider, né? Meu irmão chamado Jaider, ele é antes do mais velho. Ele começou e mudou a vida da nossa família. Nossa família é uma família muito simples, veio de um lugar muito simples, né? E ele decidiu se tornar cabeleireiro na época, que era nem um nome bonito pros barbeiros, né? Cabeleireiro, você sabe como que é. Aí, rapaz, ele começou a ensinar um por um. De nós, eu fui o último, né? Eu tinha 12 anos, quando eu já estava profissional com 12 anos, que na verdade, 10 anos de idade eu ficava ali na barbearia com eles ali ajudando, lavando cabelo, né? Conversando com os clientes, aprendi a me relacionar com o cliente muito bem. Com 12 anos eu já estava na barbearia. Lembra do Brasil que a gente estudava de 7 às 11? Lembro. Né? Eu estudava de 7 às 11, ia para casa, almoçava, e 1h da tarde eu estava na barbearia com meus irmãos ali, no salão, né, que a gente falava salão, ficava ali o dia inteiro. Aí salão de beleza na época, né? Salão de beleza. Não era barbearia. No caso do meu irmão, ele fez duas áreas. Ele fez uma área masculina e uma área feminina, né? Eu sempre gostei muito da área masculina ali. Mas embora o que me fez ter bastante sucesso na América foi porque eu sabia do feminino. Que eu sabia fazer highlights, cor, cortar bem na tesoura, e que aqui na época, quando eu cheguei em 2004, agora a barbearia avançou muito. Você vê o poder, até mesmo seu nome aí no mercado como que tá, através do mundo da barbearia, mas não era a nossa realidade aqui em 2004. Tem até uma história engraçada que tinha gente que fazia 2 cortes de cabelo. Eles iam no salão, cortavam na tesoura, e ia nos hispanos, né, nos dominicanos, porto-riquenhos, para fazer o taper, que a gente chama hoje de americano no Brasil, Sim. e taper aqui na América, né? Então era muito engraçado e isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu cheguei completo, cortando o cabelo bem na tesoura. Você fazia a tesoura e também fazia o fade. Fazia a tesoura e o fade. Então, tipo assim, eu já aniquilei aquilo ali, entendeu? É porque eram 2 gastos, né? É 2 O cliente saía de um para cortar na tesoura, pagava. Depois ia para outro fazer o fade e pagava também. Sim. E aí ele encontrou você naquela época que já fazia os 2, ou seja, em um só. Os 2 em um só. E parece uma brincadeira. Mas o hispano sempre foi muito bom na máquina. Muito. No clipper. Eles são absurdos mesmo. Hoje eles estão também avançando nessa área aí. Mas na minha época não. Eles não faziam tesoura.
Eles não sabiam essa divisão de mecha que a gente faz, mecha guia móvel, essa divisão, ferradura, todos os tipos de divisões, isso não existia. Mas só que no salão de beleza, você sabe muito bem disso, isso já vem antigo, né? Então, como eu atendia também mulher no Brasil, que eu aprendi na área feminina, para mim foi muito fácil a migração para as duas áreas, da barbearia e do salão. Aí eu fazia highlight. Você pode ver que a minha história de 2004, todos os meus clientes estão com highlight. Alisamento de cabelo, não era muito progressiva na época, o progressivo veio depois. Era né? mais guardina, hidróxido de sódio, né? Alisamento convencional. Alisamento convencional, rápido e rasteiro. Top, top. E E essa dica aí vai pra vocês aí também que tá assistindo, tá? Porque tem muita gente que se especializa muito em alguma coisa. Um exemplo, foi lá, fez diversos cursos para se especializar em tesoura. Não que isso não seja bom, mas aí não é tão bom no fade, não é tão bom no afro. Então, ao invés de você tirar nota 10 em uma coisa, 4, 5 em outra, ser mediano, cara, procura evoluir em todas as áreas. Você tem que ser bom na tesoura, você tem que ser bom no cabelo afro, você tem que ser bom no fade, você tem que ser eu costumo dizer que você tem que ser pelo menos nota 8 ali em tudo, ao invés de ser nota 10 de uma coisa e 5 em outra, né, Amanda? Com certeza. Diegão, e é uma coisa interessante que você falou aí, eu sempre, no curso de barbearia, eu sempre ensino sobre isso, que você tem que segurar o cliente em tudo. Se ele vai na barbearia, você tem que fazer barba, cabelo. Você acha que é brincadeira que eu tô falando? É claro que tem que fazer barba e cabelo. Talvez a sua pergunta falou, Madame, claro que tem que fazer barba e cabelo. Mas eu conheci barbeiro aqui na América que não fazia barba. Exato. Ele só cortava cabelo. Olha que engraçado. Então, tipo assim, eu sempre falo, você tem que ser um mediano, igual você falou, 8, 9. Você tem que fazer barba, você tem que fazer cabelo. Você também tem que saber fazer um alisamento. Você tem que saber sobre sobrancelha. Você tem que saber sobre tudo. Mas isso não é mentira, não. Tanto que tinha um nome muito forte na barbearia, na qual eu trabalhei por alguns meses. E ele era um nome muito forte na barbearia. E ele cortava o cabelo, cara. Quando chegava a barba, ele se esquivava. Passava para os outros barbeiros. Eu era barbeiro líder na época. E ele sempre passava barba para outros barbeiros, porque não gostava e não era bom em barba. E é muito forte o nome dele aqui. Aqui não, né? No Brasil. Então, assim, é muito interessante isso. Então, é mais um conselho para você. Procure se especializar em tudo. Para você que é barbeiro e tá assistindo, né? Agora, Madame, pergunta que não quer calar, meu amigo. Eu quero saber como que foi a ideia de vir para os Estados Unidos? Que tipo, tô no Brasil, tô trabalhando com meus irmãos. Estralou, vou para os Estados Unidos. Como foi? Diegão, eu sempre tive esse meu irmão, foi o Jaider, né? Eu aprendi muito com o Jaider. Grande Jaider, um abraço pra você, meu irmão. E com Azenário, olha o nome do homem, Azenário. Azenário. Aprendi demais. Eu acho que ele já perdoou seu pai, né? Já perdoou, minha família... Azenário não é o nome... Ô, Azenário, grande Azenário. Azenário. Deus abençoe, tá, Azenário? Eu aprendi demais com eles. E o que acontece? O valadarense em si... Você é de Valadares? Sou de Valadares. Natural de Valadares? Natural de Valadares. Quase não tem gente de Valadares. Quase não tem. Embora meu pai veio do Espírito Santo, Barra de São Francisco, ele migrou para Valadares e a gente ficou por lá. Que legal, né? velho. Maneiro. Legal. E aí? E o que acontece? Cada valadarense tem um parente na América. Sabe disso, né? Por isso que eu até brinco, falando, você não conhece minha cidade, o governador Valadares? Que a gente invadiu a América, né? E a gente já cresce com aquela mentalidade de América, de dólar, de querer avançar, de querer... A gente olha o vizinho e vê que ele fez uma casa boa, nossa, que casarão, eles não tinham nada. Não, pô, o fulano tá na América, o ciclano tá na América. E eu tinha até um sonho no Brasil, eu tava estudando pra me tentar ser polícia na época, né? Bem jovenzinho. Meu pai é investigador, cara. Pois é, e meu irmão sempre me ajudou também, sempre investiu, queria que eu estudasse. E ele um dia falou, Madame, você vai pra América, eu vou te ajudar. Aí eu lembro que ele pegou um lote dele lá no bairro Elvamar e deu para pagar a minha dívida para mim vir para cá. E no ano de 2004 eu parti para aqui para fazer diferença na nossa família, para mudar a nossa história na área da barbearia. Chegou aqui já trabalhando com barbearia ou não? Não, eu cheguei aqui trabalhando na construção, no frame. Frame é madeira, né? Trabalhando na madeira, trabalhei também na construção geral. Quanto tempo, Madame? Eu fiquei em torno de uns 6 meses ainda. Só que o que eu fazia? Eu trabalhava um período no frame e trabalhava nos finais de semana na barbearia. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. 21 anos. Novão de tudo. Menino. Continua menino, né? Menino. Continua meninão. Não tem um fio branco aí, ó? Você sabe que é natural, né? Natural é o nome daquela farmácia que a gente usa, boa demais. É, natural da farmácia. Mas e aí, chegou, foi trabalhando aí 6 meses, descobrindo a América? Não foi fácil, mano. Porque muita gente chega aqui hoje, é muito fácil. A pergunta que não quer calar, Madame, sem te cortar. Sim. Mais ou menos que você lembra, assim, quantas vezes deu vontade de desistir, velho? Porque as pessoas acham que as pessoas que vieram são
extremamente fortes, até as pessoas que têm muita resiliência, mas todas elas já tiveram vontade de desistir um período da determinada ali da caminhada. Teve muita vontade de desistir ou não? Ah, mano, sim. Era difícil. Ainda mais quando eu tava na construção. Imagina um cara ganhar $7 a hora. 7 E dólares a hora. lembrando Jesus, que eu amor. tinha um filho. Eu saí do Brasil com a criança. Deixei minha esposa para trás, deixei meu filho para trás com 3 aninhos de idade. A minha esposa, a gente jovem demais, eu tinha 20 anos de idade, né? Então, eu já vim com a ideia, eu vou voltar em 3 anos, né? E muitas vezes, assim, bateu aquela angústia no coração, aquela tristeza. Ainda mais quando você vê que não é tudo aquilo que as pessoas dizem para você. Não existe dólar em árvore, igual eles falam, né? Foi luta, foi pressão, foi acordar de madrugada, acordar cedo. Diegão, quando chovia, batia um desespero na minha alma, mano. Por que quando chovia batia um desespero na minha alma? Às vezes as pessoas perguntam isso. Porque quando chovia a gente não podia trabalhar. A gente perdia aquele dia de trabalho. Perdia $70, 10 horas de trabalho. Então, tipo assim, é angustiante. Eu lembro que eu trabalhei em Upstate New York. E Nova York é muito Por exemplo, grande. essa semana, se eu viesse aqui naquela época, essa semana eu não tinha trabalhado. Só choveu? Só choveu. Já era. Só que você não trabalha, mas sua conta continua. Né? Você tem que sustentar a sua família, você tem que pagar quem que você deve, você tem que pagar a sua despesa. Não é uma brincadeira. Hoje está bem mais fácil, mas antigamente era muito difícil, né? A gente chegar aqui, famílias me receberam aqui muito bem, graças a Deus, mas não foi fácil. Ô, Madão, mas eu vejo que hoje aqui na região de New Jersey tem muito brasileiro, muito hispano. Sim. Naquela época, a barreira linguística, como que era? Tinha bastante gente ou tinha menos que hoje, né, a proporção? Não é possível que... Olha, muita gente foi embora, Diegão. Mas assim, eu não vejo muita diferença. Agora não, agora teve uma superlotação. Mas, por exemplo, a região de Newark, ela era muito emigrada por italiano. Depois veio os portugueses, aí os hispanos também muito forte e o brasileiro. A barreira linguística era complicada porque a gente, quando você tem uma barreira da língua, que você não sabe falar inglês, você só atinge um certo público, entendeu? Já vai uma dica pro pessoal que está na América aprender inglês. Porque você só alcança certo, você tem certo limite. Então também decidi aprender, mas não era fácil no começo. Isso que você falou é muito importante. Não era Sem fácil. querer cortar de novo. Você que está assistindo aí, esses dias eu cheguei na cozinha, um barbeiro meu, o Madan, ele tava assim, ó, rolando no Instagram. Uhum. Tá? E tá tudo bem, tá tudo certo para você que tá ali adquirindo, investindo o seu tempo no Instagram, rolando ali. Só que eu cheguei nele, Madan, coloquei a mão no ombro e ele vai estar assistindo isso daí, ele sabe que é verdade. Falei, mano, você acabou de chegar, tá? Faz 3 meses que você tá aqui, você não fala nada em inglês. Cara, o tempo que você tá perdendo rolando aí, cara, vai ali, coloca aí no YouTube Inglês do Zero, tá? É um podcast que ele é próprio para as pessoas que querem aprender inglês. E, cara, vai aprender. Não fica aí rolando no Instagram, não, porque às vezes a gente investe nosso tempo em outras coisas, naquilo que a gente poderia estar avançando, naquilo que a gente podia estar galgando outros voos, sabe? Pô, você tá aqui na América, a oportunidade que você tem aqui é absurda, tá? Em diversos cenários. Cara, então vai aprender inglês. Eu, no meus tempos vagos, Madan, eu sempre estava querendo aprender inglês. Hoje eu falo, mas por quê? Porque eu aprendi dessa forma. Então eu falei pra ele, cara, vai. Aí ele olhou assim pra mim. Depois, durante a tarde, no mesmo dia, no final da tarde, ele veio, cara, me obrigado por ter puxado minha orelha lá. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque você tava certo, velho. Eu tô perdendo tempo no Instagram enquanto eu posso estar aprendendo. Então isso que você falou é muito importante. Até para as pessoas que falam que tem o sonho de vir pra cá, né? Porque sonho é uma coisa, desejo é outra. Você tem um sonho? Tem. Então, se você tem um sonho, realmente, você já está se movendo para isso acontecer. Com certeza. Você não vai estar sentado no seu sofá sem nada acontecer. Você tem um sonho, você já está procurando aprender inglês, você já está procurando ver toda a sua documentação. Se você tem o desejo, aí é diferente. Eu tenho só um desejo. O desejo, se acontecer, eu faço. O desejo dá e se passa. não acontecer, não vai. Mas volta aí, Madan. Isso daí eu só peguei esse gancho para as pessoas que estão assistindo. Sim. É muito importante. Só que não é só na sua barbearia, não é só na minha, é na América. As pessoas, elas trocaram as prioridades, Diegão. Qual que é a nossa prioridade? Se você está num país que é inglês, aprendeu inglês. E tipo assim, eu tenho barbeiro, fala a verdade, sei que ele, quando chega alguém que fala inglês, ele fala, ah não, mano, eu não quero atender não. Eu falo, como você vem no país do cara e não quer atender o cara? Porque ele fala a língua que é dele. Não faz sentido uma coisa dessa. Misericórdia. Não, misericórdia. Pô, e é bom demais você ter um diálogo. Tudo é através da conversa, né, Diego? As pessoas te conhecem através da conversa. Você está aqui conversando, é assim que as pessoas te conhecem. Aí o cara não vai falar nada. E outra coisa, gasta dinheiro com carro,
chega aqui já compra um iPhone 0, depois já quer migrar para um carro, sem carteira, endividado, aí depois é Instagram, é postagem, é isso. É legal, você tem que postar seu trabalho, beleza. Mas os caras perdem muito tempo e não dá ênfase àquilo que realmente precisa. Importa. O que importa, pô. Aquilo que é necessário. Para avançar. Entendeu? Aí depois vem e fala assim, ó, pô, por que que o fulano que tem 7, 8 anos tá lá não sei na onde, e o fulano que tem 3 anos, 4 anos já ultrapassou? Aí não sabe por quê. Porque não é sobre tempo, é sobre aquilo que você colocou como prioridade e avançou. Simples. É saber, eles sabem, né? Eles Sim. só não querem enxergar. Sim. É verdade ou não? Sim, Saber, sim. nossa, se eu tivesse feito... E, Madan, deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara. Depois desse período na construção, esse período aí aprendendo, porque foi um período de grande aprendizado, como que surgiu a ideia de montar o primeiro espaço, cara? Pô, eu tava com dinheiro, não tava com dinheiro, precisou se mover, não, foi com a cara e com a coragem, não, já tava tudo mais ou menos no esquema, você se programou pra isso, ou pintou do nada e falou, cara, eu vou avançar. Diegão, em primeiro lugar, eu sempre fui uma pessoa que eu coloco minhas coisas organizadas. Por quê? Eu tenho uma família que depende de mim, minha esposa, meus filhos. Eu sempre tive o pé no chão. Eu trabalhei durante 3 anos numa barbearia, né? Que era o ênfase na época, um salão de beleza.